Acabei de sair do centro espírita tão animado. Aquelas palavras tocaram profundamente o meu coração. Vou investir em ser uma pessoa melhor, fazer o bem ao próximo, acreditar mais que Deus está no controle de tudo. Nossa, você viu o que o governo fez? Que injustiça com os mais pobres! Esse governo é tudo de ruim. Também quem manda o pessoal votar nele, né? Nossa, você viu o nosso chefe, o que ele fez? Demandou mais trabalho pra gente. Nossa, esse chefe, eu vou te dizer, ele é um idiota. Nossa, a vida é uma droga mesmo, hein? Esse mundo só tem injustiça, nada acontece de bom. Nossa, que desânimo viver nesse mundo, viu, gente? Opa, lembra aquela pessoa que te fez mal aquele dia? Ela tá ali. Agora é hora de se vingar. Olá, você. Seja mais uma vez muito bem-vinda e bem-vindo a mais esse vídeo aqui no nosso canal do CEF. Contamos sempre com o apoio da espiritualidade maior para que juntos possamos refletir sobre o tema de hoje. E como você viu aí antes, as companhias que nós temos exercem influência sobre nós que nem nos damos conta. Muitas vezes saímos de uma reunião religiosa, seja ela na casa espírita ou não, renovados, mas ao pisar na rua novamente, ou nos encontrarmos com aqueles familiares, aqueles amigos, aqueles colegas do trabalho, não adiantou muita coisa. Nós imediatamente retomamos as vibrações, os pensamentos, tudo o que tínhamos anteriormente. Como forma de ilustrar isso, há uma frase muito famosa dita pelo consultor corporativo Jim Rohn, que diz que nós somos a soma da média das 5 pessoas em que mais convivemos. O que ele quer dizer é que nós refletimos os pensamentos, as vontades, o modo de vida dessas 5 pessoas mais próximas. Isso não é novidade para nós que estudamos o Espiritismo. Afinal, a doutrina já deixa claro o poder que as pessoas ao nosso redor exercem sobre nós, no sentido de nos influenciar justamente os pensamentos, os sentimentos, as vontades. A novidade principal por parte da doutrina espírita fica da influência também dos desencarnados. Então nós podemos ampliar essa frase do Jim, dizendo que nós somos a soma das 5 pessoas que convivem conosco, sejam elas desencarnados ou encarnados. Mas como vimos aí na nossa pequena e singela encenação, isso acontece a todo momento. E não é porque as pessoas ao nosso redor têm esse objetivo, essa missão de nos desestabilizar, de baixar a nossa autoestima, de fazer com que nós retomemos pensamentos negativos. É porque elas também estão envoltas desses mesmos sentimentos. Elas só são capazes de expor aquilo que elas conservam interiormente, assim como nós somos capazes do mesmo. Não há diferença nesse sentido. Em outras palavras, se nós estivermos com os pensamentos voltados simplesmente para as lamentações, reclamações em geral, algum tipo de raiva, ressentimento, ódio, sentimentos tóxicos, mesmo sem querer, nós iremos transmitir isso às pessoas, através não só das nossas palavras, mas igualmente pelas nossas atitudes e também pelos nossos pensamentos. Então percebemos que essa corrente, ela aumenta em seus elos, em extensão, a todo instante. Mas a boa notícia fica por conta de que esses elos, eles podem ser fixados não apenas por uma corrente negativa, não apenas pelo sentido de reclamar, de apenas ver o lado sombrio da vida,
mas também pelo lado positivo. Enxergar as nuances positivas que a natureza nos expõe, o que de bom acontece não apenas em nossa vida, mas no mundo, também é uma forma de equilibrar essa corrente pelo lado positivo. Ah, mas cá para nós, é difícil e trabalhoso, não é mesmo? Porque quando olhamos ao redor na nossa família, como um estudo de caso, vamos dizer assim, ali apenas há pessoas negativas. O ambiente já está tão ali trevoso que nem vontade de ir para casa muitas vezes nós temos. Ou então, o que é muito comum, nós chegarmos no ambiente de trabalho já cansados. Chega aquele domingo à noite, a véspera em que a nossa jornada profissional irá recomeçar naquela semana, nós já ficamos ansiosos, medrosos, não querendo ir, ansiando pela próxima sexta-feira à tarde, pelo próximo feriado, pelas tão famigeradas férias. E no momento em que pisamos no nosso trabalho, na segunda-feira de manhã, nós já estamos sonolentos, sem vontade de fazer muita coisa, começamos ali a nos arrastar e assim por diante. Muito disso se dá, claro, pela parte invisível da história, pela energia que está no local. Mas nós não podemos esquecer que as energias apenas se desenvolvem nos ambientes através dos pensamentos e atitudes daqueles que convivem naquele local. E nós não estamos ali eximidos de culpa, não. Muito pelo contrário. Muitas vezes nós mesmos é que contagiamos aquele local negativamente. Porque a nossa responsabilidade frente à vigilância dos pensamentos aumenta a partir do momento em que estudamos a doutrina espírita, vejam só. Quando nós vamos numa reunião espírita, quando nós percebemos os ensinamentos que os espíritos maiores nos passam, nós ali já estamos, de certa forma, instruídos a nos vigiar. E quando nós cedemos para as lamentações, para esse lado negativo, nós estamos, entre aspas, traindo aquilo que aprendemos. Então nós contribuímos, e muito até, com todo aquele ambiente amedrontador que se forma, como dissemos, no nosso trabalho, em casa ou na rua. O mundo tem muita coisa de bom para compartilhar, mas nós sabemos que a audiência se volta mais para as notícias ruins, para o que é negativo. Os crimes em geral arrecadam muito mais da nossa atenção do que o bem que é feito ao próximo. Mas percebemos que isso depende de nós. A partir do momento em que nós nos voltarmos a notícias positivas, mais notícias positivas nós iremos atrair. É curioso notar que em tempos de rede social, em tempos em que um algoritmo, ou seja, uma inteligência artificial, um código de internet, vai nos dizer o que iremos assistir em seguida, qual será a postagem que nós iremos ler, a foto que iremos curtir, ela é determinada com base no que nós apreciamos agora. Ou seja, se nós vamos lá e damos atenção a um post, a uma postagem de uma notícia negativa, aquela rede social vai direcionar cada vez mais notícias similares para a nossa atenção. Porque ela sabe, entre aspas, que aquele conteúdo nos é apreciado, que nós gastamos o nosso tempo naquele tipo de postagem. Então nós percebemos que a internet, as redes, elas apenas reproduzem um comportamento que já sempre existiu, que é através dos nossos pensamentos, vejam só. Mas aí fica a pergunta, poxa vida, nós nos vemos em meio a essas convivências que não nos fazem bem, de muitas vezes pessoas que não agregam questões positivas, motivadoras, ideias ali que vão nos fazer estimular para mudar de vida, sermos mais positivos. E ao mesmo tempo,
O Espiritismo nos ensina que nós não podemos mudar o outro, apenas a nós mesmos. Então, o que fazer nessa situação em que nós nos vemos dentro de um ambiente, dentro de companhias que realmente nos colocam mais para baixo? Como fugir disso? Simplesmente buscando nos ligar com pessoas com ideias e atitudes diferentes. E a tecnologia, a internet, vejam só, tão rotulada por ser algo negativo, é aquela que pode imensamente nos ajudar nesse sentido. Afinal, nós temos aí sempre à disposição os livros, a literatura espírita. Mas cá para nós brasileiros, não temos lá o hábito de ler, não apreciamos muito a leitura, sejamos sinceros uns com os outros. É aí que a tecnologia pode nos ajudar. Porque se nós, por exemplo, passarmos a nos inscrever em canais, em pessoas, nos sintonizar mais com conteúdos edificantes, mais nós estaremos ligados àquelas ideias. Mais nós estaremos convivendo com questões mais positivistas, e não apenas no positivo, mas transformadores, despertando em nós cada vez mais ideias e ideais que vão nos fazer transformar os nossos hábitos, que vão fortalecer não apenas a nossa fé, mas também a nossa vigilância. Algo que funciona é nós dedicarmos poucos instantes que seja do nosso dia, por exemplo, para ouvirmos uma palavra, seja no carro, seja no celular, seja na TV, que nos faça refletir. Algum expositor na qual nós nos aproximamos, na qual gostamos, alguma página que divulga aí mensagens renovadoras, e fazer disso cada vez mais um hábito. Porque nós fazemos com que essas 5 companhias que mais nos influenciam, ao menos uma delas seja aquela que vai nos fazer refletir, nos animar e nos transformar. Mas não vale, obviamente, seguirmos pessoas que falem, que demonstrem, que ditam apenas aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Porque senão pouca coisa muda. Deve ser realmente cada vez mais conteúdos edificantes, que nos levem a refletir, que nos levem justamente a perceber o ambiente em que estamos, a perceber que os nossos hábitos atuais, se levados ao longo prazo, vão nos fazer muito mais mal do que bem. A nos fazer perceber que as nossas atitudes perante os próximos ao nosso lado não estão das melhores, não está legal. E com isso, nos estimular aí sim a nos transformarmos. Então, por mais que estejamos envoltos de convívios, de pessoas cujas atitudes nós reprovamos ou cujos atos nós percebemos que não são bacanas, que estão nos influenciando de forma negativa, nós não devemos ali nos afastar ou tampouco buscar transformar aquela pessoa, não é isso. Mas nós podemos simplesmente buscar manter a fortaleza de nosso pensamento, nos ligando a pensamentos diferentes, a pessoas que agem de forma diferentes. E nisso, a internet pode nos ajudar demais, porque uma coisa que ela realmente revolucionou foi a comunicação. E assim como nós temos potencial de nos ligar a pessoas negativas, inclusive por meio da web, nós também temos condições de nos ligar com pessoas positivas. Com pessoas que exercem, por exemplo, um trabalho voluntário, que criam projetos renovadores para a sua comunidade. E igualmente nós podemos nos inspirar naqueles que, assim como nós, buscam por meio da doutrina espírita se renovar, se transformar
e assim estarem mais próximo daquilo que desejam para si e para as suas vidas. E nesse instante, convido a você gentilmente para que possamos nos unir em nossas vibrações. Aquele momento em que nós afloramos o que há de melhor em nós, para que juntos possamos ser mais fortes e assim possamos desejar ao outro aquilo que gostaríamos de receber. Então, respirando de uma maneira mais tranquila e profunda, nós vamos nos ligando à luz imensa de Jesus, nosso Mestre, ao nosso querido irmão maior, que derrama sobre o nosso planeta a sua paz, o seu amor, a sua misericórdia, que o seu sentimento possa tocar os corações daqueles que se afligem em virtude de guerras, de tragédias, de conflitos em geral. Rogamos que o Mestre Jesus abençoe os corações daqueles que se veem muitas vezes sozinhos, desamparados, desabrigados de qualquer companhia solidária, do pão espiritual e material, para que sejam consolados. Rogamos que o Mestre Jesus igualmente leve o seu amor àqueles que anseiam por uma família, que anseiam serem recordados, terem a companhia de seus amados. Que Jesus abençoe os corações que igualmente desejam o arrependimento de suas atitudes, a transformação de seus espíritos em espíritos mais esclarecidos, mais iluminados. Que a luz do Mestre Jesus seja levada aos locais mais trevosos, no umbral, no Vale dos Suicidas, nos sofrimentos mais atrozes no espiritual. Que Jesus abençoe a nossa casa, abençoe a todos aqueles que convivem conosco, possa iluminar o nosso caminho em nossa trajetória encarnatória. Rogamos que o Mestre, nesse instante, possa erguer sua mão sobre nós, nos aplicando um passe transformador, que fará com que repensemos as nossas atitudes e, igualmente, possamos renovar as nossas motivações, revigorar o nosso corpo físico e espiritual para a continuidade de nossa existência. E que Jesus toque com muito amor esses recipientes com água que preparamos, modificando toda a sua composição para que ao ingerir igualmente possamos nos sentir renovados, reestruturados, com toda a sustentação que o Cristo nos dá. E nesse instante, vamos doando as nossas energias à espiritualidade maior para que possam levar aonde mais se fizer necessário. E é com o pensamento em Jesus que nós agradecemos por este momento de oração, onde juntos rogamos, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco neste vídeo. Não se esqueça de verificar se você já é inscrito em nosso canal e se já curtiu esse conteúdo de hoje. Nos ajude grandemente a alcançarmos cada vez mais pessoas com essa mensagem de transformação que o Espiritismo nos dá. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau!